Amém. Como é bom nós estarmos adorando aqui o nosso Deus, não é? Nós estamos felizes em poder ofertar o nosso ser em culto racional e adoração ao nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Pai. Nós ficamos felizes com isso. Mas que dolorido seria se Deus dissesse para nós nesta manhã: parem com tudo isso. Fecha a porta dessa igreja. Vão embora. Eu não estou contente com as ofertas de adoração que vocês estão me trazendo neste lugar. Culto inaceitável. Fechem a porta da igreja. Eu estou feliz em estar aqui. Eu estou feliz porque você está feliz em estar aqui adorando o nosso Deus. Todavia, nós precisamos ser confrontados por textos como este, na sequência das exposições no livro do profeta Malaquias, para nós revermos e nós reavaliarmos a nossa postura como adoradores, porque estamos diante do Deus Santo, 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 como cantamos, estamos diante do Deus vivo, e é assustador pensar em Deus, quem sabe, mandando para nós encerrarmos o culto e fecharmos a porta da igreja, não é? Veremos hoje, neste segundo debate de Deus com o seu povo. Nós já vimos o primeiro debate de Deus com o seu povo. Deus falou: vocês não me amam. O povo falou: nós não te amamos. Por que nós não te amamos? Deus falou: eu tenho amado vocês porque eu escolhi vocês. Eu tenho amado vocês. Agora, outro debate, o segundo. Malaquias, capítulo 1. Vamos do 6 ao 14. Fazer a leitura do trecho. E na sequência vamos expor as partes de cada parte importante desse trecho que nós vamos ler. Malaquias, capítulo 1, versículos 6 até o 14. Acompanhe aí na sua versão, na sua Bíblia. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti, em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Senhor, suplicamos mais uma vez por tua graça e misericórdia para nós compreendermos este trecho das Escrituras e que, através da tua palavra, Senhor, o teu Santo Espírito gere vida nos nossos corações, na nossa postura, nas nossas atitudes, Senhor, por favor.
Nós clamamos, mais do que nunca, por poder e graça e direção do Teu Santo Espírito neste momento. No nome de Jesus. Amém. Queridos, anote aí. O ponto marcante deste trecho que nós vamos estudar nessa manhã é um só. Se o relacionamento com Deus está quebrado, se o relacionamento com Deus está defeituoso, está hipócrita, consequentemente, a adoração fica deturpada, fica corrompida e o culto se torna inaceitável para Deus. Vou repetir. Se o relacionamento com Deus está quebrado, está defeituoso, está hipócrita, consequentemente, a adoração fica deturpada, fica corrompida e o culto se torna inaceitável para Deus. O profeta Malaquias, ele chama a atenção dos sacerdotes e do povo, utilizando um ditado que era comumente falado entre os de Israel, e o versículo 6 já inicia com esse ditado, e o ditado que se corria entre os de Israel era o seguinte: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Ok, isso é natural, isso é óbvio, é o esperado, claro, com certeza. Se você parar para pensar nesse ditado, você vai dizer, com certeza, tem que ser assim. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Então, Deus ele lança a mão desse ditado e ele faz uma pergunta que encurrala os sacerdotes e o povo. Então, se eu sou, olha o versículo 6, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Precisamos entender aqui que honra ao Pai é igual a obediência. Honra aos pais é igual a obediência. Honra ao Senhor, ou patrão, ou quem é dono, digamos assim, Senhor aqui é patrão. Honra ao patrão é igual a respeito. Por exemplo, vocês que são pais aqui presentes, que têm um mínimo de bom senso, vocês não vão deixar os seus filhos fazerem o que eles querem. Senão eles iriam almoçar, tomar café da manhã e jantar bolo de chocolate. E eles não iriam escovar os dentes. Né, doutor Sandro? Não. Se não mandar, não escova. Tem que fazer aquilo que o pai manda, os pais determinam. Os filhos não ditam as regras do que fazer. Os pais é que ditam o que os filhos devem fazer. Da mesma forma, o patrão com relação ao empregado. Você que é empregado, você não chega na firma e fala, ó, a partir de hoje eu não quero mais essas coisas aqui, tá? Tem muito militar aqui. Chega lá para o seu superior e fala isso. Não é César? Chega lá para o tenente e fala, ó, tenente, a partir de hoje o senhor faz tal coisa. Honra aos pais, obediência. Honra ao Senhor, respeito. Então é isso que o Senhor está dizendo para o povo. O profeta ele inicia esse segundo debate provando que a falta de obediência e de respeito para com Deus estava resultando em um culto, em uma adoração desagradável a Deus, porque os adoradores estavam fazendo o que queriam, eles estavam desprezando a Deus, não estavam seguindo todo um ritual que tinha que ser seguido por ordem do Senhor, eles estavam fazendo de qualquer maneira, eles não estavam temendo a Deus não está se importando mais conosco, vamos fazer de qualquer jeito, vamos lá adorar de qualquer maneira. E eu quero trazer uma questão conceitual aqui, logo de início, para você. Na minha fala, quando eu referi a adoração, é aquela adoração nos dias de reunião, nos dias de culto? Não. Adoração não é um momento. Adoração é um viver como adorador. Porque você não vem aqui para adorar. Você vem aqui para continuar adorando. Você é adorador. Você não assume uma função de adorador quando vem para cá. Você é adorador. Então, quando eu me referir à adoração, é uma vida de adoração. E sim, que culmina nesse momento de culto público, de culto geral, onde todos nós adoramos ao Senhor coletivamente, todos nós aqui. Mas culmina aqui, não começa aqui, ou não se resume a esse momento.
Adoração não é isto. Nós somos adoradores. Percebam o teor da sentença pesada, e sentença é a palavra que você confere no primeiro versículo, do primeiro capítulo de Malaquias, como nós já vimos. É o peso, veja o peso dessa sentença de reprovação pronunciada pelo profeta Malaquias. Eu sou o pai de vocês? Vocês me consideram? Se então, esse ditado, vocês aceitam como óbvio, como de fato deve ser, se o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor, então se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Agora, note a resposta dos sacerdotes. Vós dizeis, e Deus está falando, e vocês estão falando, e aqui há um questionamento cínico, há um questionamento atrevido, quem sabe, dos sacerdotes e do povo na sequência. Em que nós desprezamos o Senhor ou o teu nome? Será que eles estão falando para Deus, o Senhor não tem razão? Será que é isso mesmo? O pecado em destaque aqui é o desprezo com o nome do Senhor. E desprezar o nome do Senhor é o mesmo que desprezar o próprio Deus. Quando você encontra nas Escrituras o nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor está sendo exaltado, o nome do Senhor está sendo ofendido, diz respeito a o Senhor está sendo exaltado, ou o Senhor está sendo desprezado. E o que é desprezar? Desprezar é fazer pouco caso, é não dar importância, é considerar irrelevante. Você já desprezou alguém? Tudo bem, não precisa balançar a cabeça não. Eu sei que sim. Desprezo é isso, é desconsiderar, é tornar irrelevante, é fazer pouco caso. Em outras palavras, os sacerdotes e consequentemente o povo, eles estavam vivendo uma vida religiosa sem temor, uma vida religiosa sem honra a Deus, sem santidade, como se Deus não existisse. O povo estava insensível, endurecido, estava cauterizado, eles estavam pecando contra Deus, sem perceber que eles estavam pecando. Olha o versículo 6, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Não estavam percebendo que eles estavam agindo mecanicamente, hipocritamente, adorando ao Senhor de qualquer maneira, indo para os momentos de culto de qualquer maneira, como se fosse um momento qualquer. Por quê? Porque a vida deles não estava sendo uma vida de adorador que honra a Deus como Pai e como Senhor. Agora eu preciso trazer em destaque aqui algo triste, mas muito triste e real ao mesmo tempo. Quem que estava puxando a fila dos relacionamentos quebrados com Deus? Os sacerdotes. A adoração defeituosa estava partindo dos líderes. Aqueles que conheciam Bíblia. Aqueles que tinham que fiscalizar a recepção dos animais. O animal está defeituoso, o animal está fora da medida. Não, esse não pode ser ofertado. Mas ele fala, não, deixa. Vamos fazer de qualquer jeito. Não, está tudo certo. Deus não se importa. Queridos, eles estavam realizando obras, tarefas, os sacerdotes, ofertas de adoração para Deus, sem ter um relacionamento sincero, verdadeiro, com temor ao Senhor. E aqui, a liderança, você pode colocar a liderança da igreja, os presbíteros e os diáconos. Começando pelos líderes. E a partir daí estava havendo um desleixo pelo restante do povo, porque o povo olha para ele e fala, ele faz, ou ele está desse jeito, ou ele não se importa. E você como pai, como líder, como sacerdote no seu lar, também num prisma mais fechado para a sua família, é a mesma coisa. Como que você vai falar para o seu filho, vai para a aula sábado, se você não vai para a reunião de quinta? Como que você vai falar para o seu filho, filho, você precisa amar a Deus? E ele olha para a sua vida e fala, meu pai não ama a Deus, porque ele não obedece os mandamentos do Senhor. Filho, você tem que pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu amigo lá da escola. Aí ele olha para o pai, para a mãe e fala, meu pai e minha mãe vivem quebrados, eles não se consertam. Vivem bicudo um com o outro. O erro
o defeito estava partindo dos líderes, dos sacerdotes. E para confrontar líder, tem que ter uma palavra dura. Tem que bater mais doído. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E qual que é o recurso que o profeta usa para confrontar o sacerdote, o líder? Ele usa a expressão, assim diz o Senhor dos Exércitos. Em 9 versículos, ele usa 7 vezes essa expressão, quase que 1 por versículo. Para falar para o sacerdote, vocês estão errando, mas não sou eu que estou falando como profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E há um grande perigo em termos uma liderança e de sermos uma liderança que está empenhada na obra, que está engajada no serviço da igreja e ao mesmo tempo não tem temor, não tem vida de intimidade, não tem comunhão com Deus e não aqui, lá quando o líder está sozinho, só ele e Deus, porque aqui é muito bonito, eu coloco uma gravata, um paletó, você diz, meu, nossa, que presbítero, que ótimo, que religioso. Eu falo para vocês, Pai do Senhor, cumprimento, falo, eu amo minha esposa na frente de vocês, mas e aí, o dia a dia? E minha vida, sozinho com Deus? É isso que nós precisamos entender. A hipocrisia começa na solidão com Deus, não reconhecendo Deus nos nossos caminhos. Os sacerdotes estavam empenhados em ser mau modelo. E o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse trecho, ele diz, os sacerdotes, os líderes aqui, eles se tornaram profissionais da religião. Porque eles sacrificavam, eles oravam, eles ensinavam, porém eles estavam frios com Deus, não o honrando como Pai e Senhor em suas vidas. E por consequência trágica, meus irmãos, o povo, ele olha essa postura de falsa piedade, de religiosidade mecânica dos líderes como um espelho. Eles também passaram a adorar ao Senhor a partir desse exemplo negativo. Isso foi inaceitável para Deus. Todo o povo, a partir dos líderes, estava desprezando Deus. Saiba que uma liderança nunca eu já disse isso aqui, uma liderança nunca é neutra. Ou ela abençoa os seus liderados através de um modelo santo, humilde, servil, ou essa liderança amaldiçoa os seus liderados através de um exemplo orgulhoso, autossuficiente, hipócrita. John Shaw, um puritano inglês do século XVII, disse que os pecados do líder são os mestres do pecado. Por isso que a igreja precisa estar atenta à postura de seus líderes como adoradores. Seja como ele se relaciona com Deus, seja como ele se relaciona e como ele lida com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, seja como ele lida com os seus negócios, com as suas finanças, a sua vida social, como cidadão de um modo geral. E se de fato ele é lá fora o que ele é aqui. Deus está muito mais interessado, queridos, em que você é para Ele do que você faz para Ele. Deus não quer ativismo, Deus quer vida. Não é que Deus não quer que seus adoradores, que a sua igreja não trabalhe em prol do reino, não é isso. Mas o que Deus mostra para nós em passagens como essa, é que não há virtude alguma se o trabalho, se o serviço não está respaldado por uma vida piedosa, uma vida humilde. Para Deus, piedade é mais importante que atividade. E o que os sacerdotes estavam oferecendo ao Senhor? Como que eles estavam adorando ao Senhor? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo é o chamado pão da proposição. E esse pão tinha que ser feito através de uma receita que foi passada por Deus a Moisés. Você pode conferir em Levítico 24, de 5 a 9. Era um pão que tinha uma receita que não podia ser alterada. E esse pão ele se tornou imundo porque a receita estava a fabricação do pão estava sendo feita diferente do que Moisés tinha passado pela receita. Vamos fazer de qualquer jeito. Não precisa pôr flor de farinha hoje.
Vamos por outra coisa, de outra medida. Os sacerdotes estavam fazendo isso. E ainda perguntais, continuando no versículo 7, em que te havemos profanado? Nisto que pensais. Deus não vê somente aquilo que você faz. Deus vê aquilo que você pensa, perceberam aí? O profeta não está denunciando o desprezo, a desonra para com Deus, pela vida dos sacerdotes, pelo que eles estavam fazendo. Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Então, Deus está vendo o que vocês estão pensando. Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Mesa aqui significa relacionamento, comunhão, intimidade com Deus. A minha vida com Deus pode ser de qualquer maneira. Isso que eles estavam pensando. E pensamento se traduz em ação. E assim eles estavam vivendo. E note a ousadia dos sacerdotes do povo. Eles apresentaram suas ofertas de adoração defeituosa, ofertas de sobra, ou aquilo que sobrava, o defeituoso, o estragado, como se fosse um culto brechó. Você pega tudo o que não presta, ou o que não serve mais, e leva para adorar o Senhor, ou aquilo que sobra, e leva para adorar o Senhor. Versículo 8, quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal. Trazer animal cego é quando o adorador pegava lá no seu rebanho um animal que não prestava mais. O animal cego não presta mais, tem defeito. Ele não selecionava como tinha que ser o melhor. Novilho novo, cordeiro novo. Mas ele selecionava do seu rebanho aquele que ele não ia conseguir vender. Quem vai vender o cego? Quem vai querer comprar o meu animal cego? Ninguém. O que eu faço? Ofereço ao Senhor. O cego. E não é isso mal. O Senhor está dizendo assim, vocês não sabem que isso está errado, vocês não estão percebendo que isso está errado. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal, vocês não estão percebendo que isso é errado. Vocês, sacerdotes, vocês deveriam inspecionar os animais, rejeitar os defeituosos, mas vocês estão achando que para mim, para Deus, serve qualquer coisa. O que vale é a boa intenção. Não, irmão. Para Deus não vale somente boa intenção. Tem muita gente que está adorando a Deus, cultuando a Deus com boas intenções, porém de maneira errada. Terminando o versículo 8. Deus desafia os sacerdotes e o povo a fazerem o mesmo que eles estavam fazendo para Deus, fazerem para uma autoridade humana, fazer para uma pessoa, fazer para um homem. Ora, pega essa oferta, pega esse presente e apresenta ao teu governador. Acaso o teu governador terá agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui é mais uma repreensão contundente da parte do Senhor para nós. Nos fazendo pensar, quem sabe, se nós estamos investindo o nosso melhor para as demais áreas da nossa vida e desprezando ou fazendo pouco caso da nossa dedicação como cultuadores, como adoradores de Deus. Quem sabe nós ficamos entusiasmados, somos tão disciplinados, corretos, dedicados, de corpo e alma no serviço. Busco, arrisca fazer o que tem que ser feito lá no meu serviço, irmão. Não chego atrasado. Me entrego de corpo e alma. Lá na escola você se dedica. Para quem faz também ensino domiciliar, tem uma dedicação, um exemplar. Na faculdade, nos cultos domésticos. Mas será que há o mesmo zelo, a mesma disciplina, a mesma dedicação para Deus quanto há a nossa responsabilidade como adoradores aqui no culto coletivo, na igreja? É para a igreja, né, irmão? Em uma das aulas no sábado, nesse semestre, na nossa escolinha, nos sábados, foi perguntado para uma classe assim, vocês não fizeram a tarefa? Por quê? E não é a primeira vez que
que alguns de vocês não fazem a tarefa que foi pedida. Vocês se dedicam para entregar a tarefa no prazo, na escola. Vocês fazem bem feitinho para fazer na escola secular. Vocês não se dedicam? Mas os alunos sim. E por que para a igreja vale qualquer coisa ou não tem problema não fazer? Por quê? Eu trago alguns exemplos aqui de oferta ou de adoração defeituosa. Nós oferecemos o que sobra em adoração a Deus, e quem sabe se usássemos essa dedicação ou esse zelo para homens, essa nossa dedicação, esse nosso zelo, entre aspas, não seriam aceitos pelos homens. Quantas vezes, por exemplo, nós não nos organizamos, nós não preparamos nossa vida, e quem sabe fisicamente, para nós estarmos bem aqui nesse momento da adoração coletiva. E a gente dorme mais tarde no sábado e levanta naquele atropelo no domingo de manhã e cata as crianças, põe a calça, corre, está chegando o horário do culto. E chega atropelado aqui, chega depois dos louvores e pensando que o louvor é pré-culto. Não, irmã, louvor é culto. Me vai levando a vida assim. E a igreja é sobra, a igreja é resto. Para a igreja apresenta o defeituoso. Mas você se arruma bem para ir para o serviço. Mas você vem aqui com uma roupa que não serve para prestar culto a Deus. Não serve, meu irmão, principalmente minha irmã. Mas é a igreja, né? Palavra dura do Senhor para nós. Nós precisamos entender isso que o Senhor está nos disciplinando. E a gente chega aqui cansado, e a gente chega aqui com sono, e dá umas belas de umas pescadas, porque não preparou o físico para estar aqui no culto no domingo de manhã. Mas a igreja tem misericórdia, né, irmão? Tem. Mas você está lidando com Deus santo, misericordioso, justo, amoroso, que Ele, quem sabe, não está se agradando da sua postura como adorador. Então, perceba que nossa vida como adorador durante os outros dias da semana desemboca nesse momento aqui de culto e de adoração coletiva. Sem falar nos outros dias de reunião que foram estabelecidos aqui para a nossa igreja, com relação ao nosso compromisso, ao nosso esforço. Pelo menos a lembrança, né? Irmão, não vou poder ir hoje. Ou então, outros que falam, irmão, tal dia, eu já tenho um compromisso, mas teve consideração, pelo menos, para falar, olha, irmão, não vou poder ir. Eu não posso ir durante um período porque eu tenho um compromisso na quinta. Ok. Mas está nem aí para as quintas, para sábado, para EBD. Deus não somente requer que nós o adoremos da maneira correta, mas quer que o adoremos com o melhor que nós somos e temos. Agora veja a manifestação do amor e da graça de Deus. Deus, Ele disciplina a quem ama e ensina o caminho do arrependimento. Olha o versículo 9, como é que começa agora. Pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. O que o profeta está ensinando para os sacerdotes e para o povo? Busque arrependimento e mudança de atitude. Em Deus há possibilidade de conserto, de rever essa situação, de mudança, de arrependimento verdadeiro. Que coisa linda! Porque é varada em amor. É disciplina visando o crescimento, é disciplina visando o retorno, uma mudança, não uma disciplina empurrando do precipício. Suplique, igreja, o favor do Senhor nesta manhã. Quem sabe Ele nos conceda a sua graça. E o profeta continua, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa oferta? Vê aí no versículo 9.
com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos? A vossa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Deus ele não aceita adoração quando o adorador está em prática de iniquidade, de pecado. Deus não aceita a oferta quando o ofertante despreza e não teme a Deus em seu coração. Deus não despreza a oferta pela oferta, Deus despreza a oferta por causa do ofertante. Deus não recebe adoração não porque a adoração, não somente porque a adoração está errada, mas porque no fundo o adorador está errado diante de Deus. Deus não aceita a oferta quando o ofertante despreza seu coração. E desde sempre foi assim, desde o início. Abra lá Gênesis capítulo 4, por favor. Vocês se lembraram, né? Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, olha só que interessante. Percebam as palavras utilizadas aí por Moisés ao escrever esse trecho aí. Gênesis capítulo 4, versículo 3 até o versículo 5, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim se apresentou ao Senhor e falou: eu vou ofertar ao Senhor algo. Ok, tudo bem. Abel, versículo 4, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura do rebanho. Ponto. Agradou-se o Senhor da oferta de Abel? Primeiro, o que vem aí? Agradou-se o Senhor de Abel. Quem que é Abel? É o adorador. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Ao passo que da oferta de Caim não se agradou? Não. Ao passo que de Caim e de sua oferta, o Senhor não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Perceberam aí como que a escrita está? O Senhor se agradou de Abel e sua oferta. Ao passo que de Caim e sua oferta, o Senhor não se agradou. O Senhor quer você. O Senhor não quer, Deus não quer o que você faz, primariamente. Ele quer o seu coração. Versículo 10, continuando. Agora, Malaquias 1, versículo 10. Veja que continua a palavra de repreensão, a palavra pesada de julgamento, de sentença. Versículo 10. Tomara houvesse entre vós, e aqui os comentaristas deste trecho dizem que aqui é o verso ou a parte dessa perícope mais importante, no sentido que aqui que há a mostra do peso da disciplina do Senhor. E percebam as palavras do profeta. Tomara houvesse entre vós, tomara que entre vocês do povo, e entre vocês sacerdote, alguém que tivesse coragem de fechar as portas do templo e não fazer mais nada aqui dentro. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse debalde, na versão árabe, debalde, o termo significa em vão, à toa ou inutilmente, isso significa debalde. Tomara houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Você já ouviu alguma pregação nesse sentido, assim, no sentido, Deus está mandando fechar a porta dessa igreja. Para tudo. Fechado para balanço, coloca uma placa lá na frente. Fecha tudo. Fecha a porta. O último que sair apaga a luz. Uma situação semelhante a esta aqui, onde a adoração é de qualquer jeito, com pecados não tratados, em meio a um desleixo, a falta de honra para com Deus, ele está dizendo, é melhor que não tenha adoração, que não tenha culto, é melhor que feche a igreja. É sério, irmãos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Vocês estão fazendo tudo isso, esses rituais, mas eu não vejo a hora de acabar. Deus parece estar olhando no relógio. O culto. Não tenho prazer no que vocês estão oferecendo para mim, como adoradores. E você precisa entender um ponto importante aqui.
Quem que dita as regras de adoração do culto a Deus? O próprio Deus. Não somos nós que dizemos a Deus o que fazer, é Deus que nos diz o que fazer. Agora faça uma ligação com o início da repreensão. Vocês me honram? Não, não me honram, porque vocês não estão fazendo com obediência e com respeito ao meu nome aquilo que eu falei para vocês fazerem. Perceberam agora a ligação? Perceberam que está no contexto? Por que o povo não estava honrando? Porque estavam fazendo da própria cabeça. Porque estava, vamos fazer de qualquer jeito. Mas o Senhor prescreveu determinadas coisas. Não. Deixa quieto. Eu não tenho prazer em vocês. E queridos, Deus é que diz como quer ser adorado. Através das Escrituras, Deus ele cerceia, Deus ele limita as nossas boas intenções ao desejarmos dar um presentão de adoração a Ele, mas Ele não quer receber esse presentão de adoração que a gente acha, com boas intenções, que Deus vai gostar. É igual eu dar um presente para minha esposa, para a Rá. Eu sei o que ela não gosta. Para que eu vou chegar lá no dia do nosso casamento, no dia dos namorados, e falar, ó, toma aqui, ó, tal coisa. Eu sei o que ela não gosta. Deus ele revela nas Escrituras a oferta de adoração que Ele gosta. A igreja não pode cultuar a Deus coletivamente fazendo coisas que não agradam a Deus. E eu dou um exemplo aqui. Trenzinho para Jesus dentro do culto. Apresentação de cordel no culto. Gritos, né? Que são, quem sabe, inconvenientes. Um teatro no meio do culto. Tem coisas que Deus estabeleceu através das Escrituras como Ele quer ser adorado. E isso na teologia nós chamamos de princípio regulador do culto. O que é princípio regulador do culto? Estudiosos, amados irmãos nossos que estudaram esse assunto e passaram para nós, não é de agora, tá? É desde a igreja primitiva, os pais da igreja passaram que eles identificaram elementos do culto coletivo a Deus e eles pegaram um trecho aqui, trecho ali, trecho acolá das Escrituras e falaram, ó, nesse culto a Deus, nesse culto a Deus, nesse culto a Deus, naquelas igrejas lá tem esse elementos que se coincidem. Então quer dizer que é isso que tem que ter no culto a Deus. Por exemplo, oração. Concorda? Sim. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Explicação da palavra. Explicação da palavra. Cantar cântico. Cantar cântico. Alguns colocam também exercício dos sacramentos, ceia e batismo. E o momento de ofertório. Alguns divergem com relação ao ofertório, mas a maioria dos estudiosos colocam também o ofertório, o momento de oferta, como elemento do culto. Ok? Ok. Entenderam? É isso. Deus quer ser adorado dessa forma. Nós não precisamos inventar moda. E não é de acordo com que os presbíteros, a partir do próximo domingo, vamos inventar uma coisa mais legal para o povo, porque o povo está meio quieto. Não, meu irmão. Quem está aqui tem o Espírito Santo e que deseja Deus, vai querer aquilo que Deus quer. Não precisamos inventar um culto mais fogueira. Vamos para a Bíblia. Não tem nada, não há um elemento, né, tão inflamável nos corações daqueles que querem Deus do que a palavra de Deus. Uma igreja que não tem a Bíblia não aquece os corações daqueles que querem Deus. Se você quer Deus, vá onde tem Bíblia. Porque Bíblia aquece o coração. E não precisamos mais do que isso. Acréscimos a esses são irrelevantes. Por isso que a gente enxuga bastante o nosso culto, né? Senão teríamos que ter um almoço aqui, a gente sabe que se estender, fica o domingo todo colocando elemento, ia teatro, ia não sei o quê, ia uma conversa em roda. Não, é isso e ponto. Por isso que culto não é performance. Culto não é um espetáculo de apresentação, onde homens e mulheres eles fazem bonito para homens e mulheres aplaudirem. Mas os seus corações estão distantes de Deus. É possível que haja um culto muito bem encenado, um teatro encantador, uma apresentação belíssima aos olhos dos homens, mas é possível também que tudo isso não esteja agradando aquele que é o dono do culto, que é o recebedor do culto e da adoração.
E nas palavras do profeta Isaías, Deus falando, eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O ajuntamento era solene. Por que solene? Estava lindo, maravilhoso, belíssimo o ajuntamento. Mas tinha iniquidade. Deus estava dizendo, não aceito, não suporto esse tipo de ajuntamento de vocês. E no versículo 11, Deus ele revela sua ira contra o seu povo, porque o seu nome ele estava sendo honrado e temido entre as outras nações e os outros povos, mas o próprio povo de Deus não honrava, não temia e não adorava a Deus como convinha. Versículo 11, mas desde o nascente do sol até o poente, ou seja, o profeta está dizendo assim, outras nações fora da nação de Israel, outros povos, do nascente do sol ao poente, é grande entre as nações o meu nome. Aonde que o nome do Senhor estava sendo grande? Estava vendo adoração sincera, verdadeira, que agradava a Deus, fora do próprio povo de Deus. É grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E queridos, a igreja então é a referência para o mundo quanto à adoração, quanto à honra e quanto ao temor do Senhor. É a igreja que levanta a bandeira da verdade, como se deve adorar a Deus. O mundo deve olhar para a igreja e dizer, é assim que adora o Deus grandioso. Mas quando isso se perde, quando isso se desvanece, quando a igreja ela deixa de honrar, deixa de temer e adorar a Deus como deveria, como convém, o que vai fazer? Como a igreja impactará o mundo com a verdade se a sua postura como adoradora está hipócrita, está fingida, está insincera, está permeada em pecado? Nessas horas, então, Deus ele intervém com a sua disciplina, como nós dissemos na primeira exposição, no primeiro trecho. Deus ele vira, ele emboca a trombeta para dentro dos muros da nação de Israel, fala, toca a trombeta e fala, a varada é contra vocês, meu povo. Não é para fora não, é para dentro. Para corrigir as nossas vidas de adoradores, para nós oferecermos atos de adoração puros em obediência à palavra de Deus. Nós precisamos entender também que culto não é uma transação do adorador para com Deus, é uma troca de favores. Como se Deus estivesse dizendo para você e para mim assim, vem me adorar que eu dou a você o que você quer. Meu irmão, minha irmã, você que está presente aqui, se você vem aqui para ter uma troca com Deus, não venha mais. Você não vem aqui esperando receber o crédito, o seu voucher diante de Deus. Deus não precisa da sua e da minha adoração. Deus ele recebe a sua adoração não porque ele precisa de adorador, mas porque você foi feito para adorar a Deus. Presta atenção e repita comigo. Deus não precisa do culto. Repita. Você crê nisso? Ou você acha que Deus fica melhor ou fica pior quando a gente está cultuando a Ele? Nós nos impressionamos com as coisas dos homens, mas Deus não se impressiona com as coisas dos homens. Se não houver coração humilde, adoração limpa, em espírito e em verdade, em realidade de vida, nada vale para Deus. E veja que o profeta Malaquias ele apresenta mais detalhes dessa oferta de adoração oferecida a Deus pelo povo e admitida pelos sacerdotes. Ali a função do levita era inspecionar, como eu disse, a oferta. Aliás, hoje muitos se intitulam levita, né? Eu sou levita do Senhor. Pega um violãozinho, põe nas costas, recebe e começa a cantar ali, entoa umas canções. Malemar tem uma voz bem afinada, fala, eu sou levita. Ah, é? Se você pegar, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que você se diz levita, você precisa ver o que o levita fazia também. Ele limpava o sangue, ele limpava a parte do tabernáculo. Então, vamos lá, levita tem que limpar o banheiro, ajudar a recepcionar os irmãos, né? Tem muito mais do que ficar só cantando. E o sacerdote tinha que inspecionar a oferta.
E olha aí no versículo 12, mas vós o profanais o quê? O nome do Senhor, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Gente, o que os sacerdotes estavam fazendo e estavam concluindo? Tudo isso que nós estamos fazendo não está de acordo com a regra de Deus. Mas deixa. Eles estavam declarando entre eles, a mesa do Senhor é imunda. Aquilo que eles estavam fazendo estava errado. Mas deixa. Como é sério, né? Versículo 13. E dizeis ainda que canseira, que chato, que perda de tempo. Virou rotina, virou a mesmice. Acabou aquele elemento de romance, né? De primeiro amor, de encanto, nós sermos adoradores do Senhor. E aí é domingo, e domingo, e de novo, e de novo, e de novo. E virou aquela rotina de adoração mecânica. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado. E aqui é mais grave ainda. Grave era oferecer o defeituoso, era oferecer o cego, o coxo, o manco, como estava aqui. Mas agora o Senhor está dizendo assim, vocês estão oferecendo dilacerado. O que é o dilacerado? Sabe o que é o dilacerado? É quando vinha um predador, uma fera de fora, pegava a ovelhinha ou o boi, lá no rebanho, dilacerava, matava, e o ofertante apresentava carniça. Esse coração aqui é o nosso coração. Se nós bobearmos, se nós vacilarmos, se nós nos distanciarmos de Deus, nós estaremos oferecendo carniça para Deus nos nossos atos de adoração. E o coxo e o enfermo, finalzinho do 13 aí, né? Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, versículo 14 para encerrar, pois maldito seja o enganador. O enganador aqui, você pode pegar a tradução do termo lá no original hebraico, o enganador é um mentiroso ou trapaceiro. Quem foi enganador ao oferecer sua oferta em dinheiro? Aqui não estou falando só de dinheiro não, tá? Nós temos uma pregação específica sobre dinheiro, sobre dízimos, ofertas financeiras. Aqui é a nossa oferta como adorador, tá? Na nossa completude. Mas quem usou de trapaça para com Deus com relação à oferta financeira? Ananias e Safira. E isso lá é o mesmo termo, enganador. Aplica-se para aquele fato, enganador, trapaceiro, mentiroso, tá? Que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece. O que é prometer e oferecer? O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa consciência, o Senhor sabe a nossa intenção, e eles ofereciam, eles prometiam para Deus o que era o pior. Oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é terrível entre as nações. Caminhando então para o final, eu proponho uma reflexão para nós. A começar pela minha vida. Nós precisamos pensar um pouco no que nós estamos oferecendo a Deus hoje, a título de oferta de adoração ao Senhor, ou seja, como estão as nossas vidas como oferta de adoração ao Senhor. Será que nós estamos oferecendo as nossas vidas integralmente ao Senhor, como oferta de adoração que agrada a Deus, não ofertando o resto, ou o que sobra dos nossos pensamentos, o que sobra das nossas forças, o que sobra o resto do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa reputação, do nosso dinheiro? Será que eu estou aqui, de fato, adorando o Senhor integralmente, com um coração desejoso de agradar ao Senhor e de aproveitar ao máximo esse momento? Prepare-se para isso, meu irmão, minha irmã. Às vezes nosso coração, nós estamos aqui, mas nosso coração não está aqui. Nossa atenção está no A, no B, no movimento. De repente tem um barulhinho do seu lado, você já vira e já se dispersa. Mas por quê? Porque o seu corpo, o seu físico não está preparado, dedicado a esse momento. Será que o pouco que nós estamos oferecendo em adoração a Deus, nós estamos achando que é muito? Por fim, eu concluo então que, através da palavra do Senhor, nós entendemos que a adoração errada é fruto de compreensão errada de quem Deus é.
Você adora a Deus errado, porque você conhece Deus errado. Não conhece tão bem Deus. A teologia precede a ética. O seu conhecimento de Deus muda o seu relacionamento como adorador de Deus. Olha o finalzinho do versículo 14. Deus está dizendo, eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. O Senhor está deixando bem claro aqui para o seu povo o seguinte, se vocês me conhecerem quem realmente eu sou o grande rei, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou terrível entre as nações. Se vocês compreenderem quem de fato eu sou, a honra, o respeito, a obediência, o amor, a adoração, a devoção, a dedicação de vocês para comigo vai mudar. Vocês vão oferecer sim o melhor que vocês têm para mim, a partir do momento que vocês passarem a me conhecer. É um grande privilégio para nós, igreja, conhecermos o nosso Deus, mas gera uma responsabilidade muito grande. Mas não estou falando para nós anularmos um para ficar sem o outro, não. Nós devemos continuar conhecendo mais e mais o Senhor das Escrituras, para nós adorarmos a Ele como convém, como Ele quer ser adorado. Esse é o caminho para você e para mim. Então, por amor eletivo, Deus deu o seu melhor, o seu Filho. Lembram-se do amor eletivo que nós vimos na exposição anterior? Deus disse que ama e amou porque Ele escolheu. E Ele escolheu e Ele salvou dando o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E Ele deu o seu melhor para nos fazer adoradores dEle. Então eu deixo aqui duas perguntas para nós refletirmos. Primeira, a nossa adoração e culto são dignos de quem Deus é e do que Ele fez por nós? Segunda pergunta, o que motiva você a estar presente nos cultos e nas reuniões da igreja? Nós só conseguimos responder a estas duas perguntas se nós tivermos convicção, pela fé, de que a nossa adoração e culto a Deus só são aceitos através de Jesus Cristo e pelas misericórdias de Deus. Porque eu estou pregando aqui, não estou querendo que você se esforce. Eu preciso melhorar meu método. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer regras então, para eu cumprir essas regras e adorar a Deus melhor. Não. Ame a Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus Cristo. Entenda o que Ele fez por você na cruz do Calvário e dependa das misericórdias do Senhor. Porque se eu ficar, não é porque eu quero que você, não vai voltar no que Deus não quer. Atividade em cima de atividade, em cima de atividade, vamos melhorar, os índices estão baixos. Nós precisamos entender que quanto menos nós somos, mais Deus age. Eu preciso de Jesus Cristo e da misericórdia de Deus, senão eu não consigo adorar Ele como Ele quer, como convém. Portanto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos encerrar com esse texto, Romanos 12, 1. Portanto, Paulo escreveu aos irmãos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Como que Paulo fala para eles, então, versículo 1, capítulo 12, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês que ofereçam o seu corpo. Olha só que legal a expressão corpo, é corpo mesmo. É a integralidade do nosso ser, corpo e alma. Ofereçam então o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que isso é o culto racional, com entendimento racional de vocês. A palavra do Senhor nos ensinando nesta manhã a nós revermos a nossa postura como adorador. Pelas tuas misericórdias, Senhor, receba a minha adoração. Não quero inventar moda, mas eu quero ser um adorador, aqueles que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, com uma postura de adorador, com uma mente voltada para o Senhor, com prazer em estar aqui, com desejo de aprender com os meus irmãos, com desejo de fato agradar o Senhor como adorador, de oferecer, Senhor, o melhor que eu puder. Me ajuda, Senhor, por tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém.